aqui na tua casa, Pai, para aprender um pouco mais de Ti. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura desses versículos. Gálatas capítulo 4. E nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 7. São apenas 7 versículos. Gálatas 4, de 1 a 7. E eu queria que os irmãos lessem comigo os versículos pares. Eu vou ler um versículo, os irmãos vão ler o versículo par. Gálatas 4, de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E por vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Glória a Deus. Vamos ler de novo o versículo 4. Diz assim, todos juntos, versículo 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Glória a Deus. Podemos assentar, vamos louvar a Deus, vamos cantar o hino 107, um hino que nos fala perto da cruz, que nos fala que queremos estar perto de Jesus, aos pés da cruz, perto daquele que é o nosso Salvador, aquele que veio, como diz aqui Gálatas, na plenitude dos tempos e nos trouxe salvação. Vamos louvar ao Senhor. Hino 107, perto da cruz. Aí está aos pés da cruz o nome aí, né? Vamos lá. Deu certinho aí? Deu, né? Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre branca salutar de Sião no monte. Sim, na cruz, sempre me glorio e por fim descansarei, salva além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça, amor, achou-me. Matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio e por fim descansarei, salva além do rio. Desta cruz desejo aqui sempre recordar-me, dela sombra Salvador, irás abrigar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio e por fim descansarei, salva além do rio.
em fé, sem temor vigio, firme até a pátria ver, santa lei do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salva a lei do rio. Glória a Deus. Podemos sentar? Belo cântico que nos dá a esperança de que por fim descansarei, salvo além do rio, com nosso Senhor. Glória a Deus. Vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. Ele está com os ouvidos abertos para nos ouvir, para receber os nossos pedidos. O Senhor, a palavra do Senhor diz: pedi, dar-se-vos-á, buscai, acharei, batei e abri-se-vos-á. Por mais que o Senhor conheça toda a nossa vida, todas as nossas necessidades, o Senhor nos instrui a orarmos, a pedirmos a bênção do Senhor. Nós vamos orar nessa noite com o presbítero Saulo, vamos fazer esse clamor a Deus, nós vamos orar para que Deus abençoe os nossos irmãos na saúde, abençoe a saúde da Letícia, a saúde do tio Itamar. Vamos orar, sim, também? Oração para você, Cláudio? Deus abençoe a vida do Cláudio também, a saúde dele, também a saúde da Clara. Vamos também clamar pelo pastor Marcelo, reverendo Marcelo. Foi ontem, né? Antes de ontem, o reverendo Marcelo sofreu um acidente de moto, ele caiu de moto, foi pegar uma via e entrou, assim que entrou nessa via, tinha areia e brita, né, de construção, de reforma que o pessoal estava fazendo na rua, e ele escorregou, né, e caiu. O Marcelinho estava com ele também, o Marcelinho sofreu ali alguns arranhões, né? E o pastor Marcelo quebrou o pé, então ele está com o pé engessado, e que Deus abençoe, que ele seja restaurado em nome de Jesus, né? Que não precise fazer cirurgia, talvez o médico disse que talvez precise fazer cirurgia, que Deus abençoe, que ele seja restaurado também. Vamos orar também para que Deus abençoe as nossas famílias, para que Deus restaure as nossas famílias. Nós dependemos do Senhor neste mundo tão difícil, para que aqueles que estão longe do Senhor, desviados, sejam alcançados em nome de Jesus. Aqueles que estão dentro da nossa casa, que estão desprezando a palavra de Deus, que o Senhor fale aos corações. Vamos orar também para o crescimento e avivamento da nossa congregação. Vamos orar para as missões que nós temos também em outros lugares, em Carmópolis de Minas, a igreja do Lindéia também, missões no Panamá, em Romênia, no Portugal. Que Deus abençoe em Foz do Iguaçu, tantos lugares. Vamos orar também pelas igrejas ali no Rio Grande do Sul, para o fortalecimento da fé dos irmãos, e que Deus abençoe ali a recuperação, a restauração, né, do cenário que aconteceu, da situação toda que aconteceu ali das enchentes. Vamos orar para a paz no mundo. Vamos orar com o nosso irmão Saulo. Mais alguém quer fazer algum pedido específico? Não. Ok. Clame ao Senhor, feche teus olhos, o presbítero Saulo vai fazer essa oração. Deus Santo, graça e paz, estamos aqui, ó Pai, nesta noite. Nós queremos agradecer muito ao Senhor pela bênção que o Senhor nos concedeu e o privilégio de poder estarmos aqui nesta noite. Ó Deus, mesmo com nossas limitações, mas o Senhor tem nos dado a oportunidade para que pudéssemos, ó Pai, te buscar, te adorar e exaltar o nome do Senhor. Amém. Agora, Senhor Deus, nós queremos colocar diante do Senhor aqueles irmãos que estão necessitando, ó Pai, da cura, aqueles irmãos que estão necessitando de um despertamento para a vida deles, ó Pai, espiritual. Meu Deus. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a Letícia, o Itamar, também ao Cláudio, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor esteja, Pai, abençoando e dando a eles, ó Pai, aquilo que eles necessitam, Pai, de uma cura. Ó Deus, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te pedimos pelo poder do Senhor, que o Senhor esteja abençoando e visitando estes irmãos, ó Pai, e não só esses que nós dissemos aqui agora, nesta noite, ó Pai, mas por aqueles, ó Pai, que muitas das vezes estão precisando da bênção do Senhor, da cura vinda de Ti, ó Pai. Ó Deus. Bem como o pastor Marcelo, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja visitando o Teu servo,
trazendo a unção do Teu Santo Espírito sobre a vida dele, para Sim, que ele meu Deus. possa ter tranquilidade, para que ele possa ter paz no seu coração, ó Pai, para que tenha uma recuperação abençoada no nome de Jesus. Amém, Deus. Ó Deus, nós te pedimos e abençoe também ao Marcelo Schneider, Sim, por causa Jesus. daquelas escoriações que ele teve, ó Pai. Nós te pedimos que o Senhor abençoe, para que aquilo possa, Senhor, dentro em breve, estar totalmente restaurado no nome de Jesus. Amém, Deus. Abençoe a Clara, Senhor, visita ela nas suas necessidades, a Letícia, Deus. Ó Deus, esteja visitando toda esta família. Que o Senhor possa, Pai Santo, trazer um conforto a esta família e trazer a cura, Senhor, espiritual e também, ó Pai, a cura, ó Pai, física, Pai, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque todos nós necessitamos de uma cura espiritual dia após dia. Que o Senhor esteja nos abençoando, para que possamos enchermos do Teu Santo Espírito. E para que enchemos do Teu Santo Espírito, ó Pai, nós precisamos da cura interior dentro de nós e sentirmos a presença do Senhor nas nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus, Amém, nós te Deus. pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja visitando essas famílias aqui, ó Pai, da Tua igreja, aqueles que fazem parte desta igreja, Pai, faz parte da família do Senhor. Nós te pedimos que o Senhor esteja, Pai Santo, visitando nesse instante e dando a eles, ó Pai, um espírito que possa tirar eles do conforto, ó Pai, do seu lar e trazê-los, ó Pai, para estar aqui, ó Pai, no melhor lugar, aonde nós te cultuamos, nós te adoramos em espírito e verdade. Ó Deus, Ó Deus, misericórdia. esteja despertando essas pessoas, esteja trazendo, ó Pai, a essas pessoas a unção do Teu Santo Espírito e que eles sintam no seu coração um desejo ardente, ó Pai, de poder estar na presença do Senhor, Ó, para para te adorar e te glorificar o nome do Senhor, ó Em nome Pai. de Jesus. Ó Deus, abençoe os nossos missionários, aqueles que estão levando a Tua palavra aqui no Brasil e também no exterior. Esteja visitando esses irmãos, guardando eles debaixo do Teu paternal cuidado. Sim, Ó Deus. Pai, que eles possam ser assistidos pelo Senhor e Em nome que de haja, Pai Santo, nesses irmãos, mover do Teu Santo Espírito, Amém, Deus. para que ao falar da Tua palavra, Senhor, almas possam render aos pés do Senhor e aceitar ao Senhor como Salvador das suas vidas. Amém, Deus. Ó Deus, no nome de Jesus, abençoe, visita Carmópolis de Minas, a esta congregação. Ó Deus, visita todo o povo que ouve a Tua palavra, Senhor, sendo pregada aqui neste lugar. Amém, Aqueles Deus. que muitas das vezes passam por esta rua, Senhor, em frente ao templo. Ó Pai, toca no seu coração, para que eles sintam o desejo de entrar e Te adorar em espírito e em verdade. Amém, Deus. E que dentro em breve nós possamos ter essa congregação cheia de pessoas salvas por Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus, no nome do Senhor Jesus nós te pedimos. Visita, Senhor, com Teu poder e abençoe todos os irmãos que estão aqui nesta noite, para que cada um de nós possamos, ó Pai, estarmos preparados para ouvirmos a palavra que temos nesta noite. Amém, Que o Senhor Deus. possa usar o Teu servo e que ele possa trazer uma mensagem de edificação para as nossas vidas, ó Pai, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó Deus, usa-o com Teu poder, Sim, para Senhor. que ele não fale não só nele mesmo, mas que fala iluminado pelo Teu Santo Espírito. Fica Em nome de conosco Jesus. no restante dessa semana, Sim, no meu restante Deus. desta noite. Sim, meu Deus. Em nome de Cristo Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe as nossas programações, a nossa congregação. Nós temos toda quinta-feira, às 19h30, esse estudo bíblico. E nós estamos estudando o Salmo 119. E nós vamos continuar com esse salmo até a entrada da nova revista. A partir da nova revista que chegar, nós vamos passar a estudar a revista junto com a Lindéia, no mesmo prazo, e aí nós vamos distribuir a revista para todo mundo. Deus nos abençoe, vamos estudar a palavra de Deus dia após dia para sermos edificados pelo Senhor. E nós temos também o nosso encontro nos lares, grupo de crescimento, e na próxima terça-feira
nós estaremos na casa do Samuel e da Fernanda, lá na casa, provavelmente na casa do Erasmo, que é o pai da Fernanda, e nós tivemos lá na última no mês passado, foi bem abençoado. Que Deus continue guiando as nossas vidas, e nós tivemos na terça-feira dessa semana na casa do Assis e da Vitória, e foi muito bom. Tiveram as crianças lá presentes, os vizinhos lá do Assis. Também, a hora que a gente estava falando da palavra de Deus, a gente já ia orar, uma pessoa passou na porta e viu a gente lá e quis entrar, né? Para quem já foi na casa do Assis, a porta da sala é bem assim, já sai na rua, e a pessoa viu e quis entrar e falou assim: nossa, eu senti uma coisa aqui, eu quis entrar aqui, Deus parece que falou comigo. Aí nós falamos e oramos por ele, foi muito, muito bom, graças a Deus. Deus continue abençoando, guiando esse trabalho. E na casa da Marta vai ser na penúltima terça, não é isso? A última terça-feira? Na última terça-feira. Parece que a terça-feira ainda não tem lugar. Se alguém, né, ainda tem, vamos ver se a gente faz na casa do Antônio, se ele quiser, ou então lá na casa do Titamar. Quer fazer lá, Antônio? Na casa do Antônio? Então vai ser na casa do Antônio. Deus abençoe. Esse vai ser um bom momento lá também de reunião. E nós temos domingo, às 19 horas, nós temos o nosso culto de adoração ao Senhor, e também temos a classe das crianças. E a Jeane está fazendo esse trabalho junto com as crianças. E nós, no domingo, agora, seria a escala do pastor Marcelo. E com esse acidente, a gente está ainda, né, a gente vai definir alguma pessoa ainda para poder pregar aqui no domingo à noite. Que Deus abençoe e falemos e fale conosco também nesse momento importante de culto de adoração, momento onde nós dedicamos a nossa vida totalmente ao Senhor. Deus abençoe também você que veio aqui essa noite, deixou sua casa e veio ouvir a palavra do Senhor. Quem também está ouvindo esse vídeo e acompanhando, que Deus abençoe. Nós vamos, neste momento, cantar, louvar a Deus, louvar ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Convido os irmãos a se colocar em pé. Nós vamos cantar, buscando a presença de Deus e adorando o Senhor Jesus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais.
Louvado seja o Senhor Jesus. Comecei a música errada, né? Tava com outro toque na cabeça. Luz do mundo vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Jamais compreenderei o preço dos meus pecados pagos na cruz. Jamais compreenderei o preço dos meus pecados pagos na cruz. Jamais compreenderei o preço dos meus pecados pagos na cruz. Jamais compreenderei o preço dos meus pecados pagos na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és totalmente, totalmente. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Maravilhoso é o Senhor, te adoramos, Deus.
Bendito seja o Senhor que se entregou por nós aquela cruz, que veio a este mundo para nos salvar. Louvamos ao Senhor porque estamos aqui e o Senhor mudou a nossa vida. Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Podemos sentar, meus irmãos? Vamos continuar a nossa exposição, Salmo 119, e nós vamos continuar até o momento de começar a nova revista, seguindo o mesmo tempo ali do Lindéia também. E eu convido então os irmãos a abrirem a Bíblia no Salmo 119, e nós vamos ler o versículo 121 até o 128. Salmo 119, versículos 121 a 128. Vamos fazer essa leitura. Convido vocês, os irmãos, a colocar em pé novamente. E eu queria que os irmãos lessem comigo o versículo de número 126. Quando chegarmos nesse versículo, os irmãos leiam comigo. Diz assim: tenho praticado juízo e justiça, não me entregues aos meus opressores. Sê fiador do teu servo para o bem, não permitas que os soberbos me oprimam. Desfalecem-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Sou teu, Senhor. Dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos, mais do que o ouro refinado. Por isso, tenho por em tudo retos os teus preceitos, todos, e aborreço todo o caminho de falsidade. Glória a Deus, feche teus olhos. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Deus Santo, fale conosco neste momento, que a Tua palavra foi lida nesse salmo tão maravilhoso, e que o Senhor transforme essa palavra, essa letra em uma aplicação clara em nossas vidas, numa edificação clara para o nosso coração, para a nossa alma. Nós saímos daqui cheios do Teu Espírito Santo. Não deixe, Senhor, ficarmos vazios. Não deixe, Senhor, andarmos por este mundo sem entender a Tua verdade. Fala conosco essa noite e nos ajude, nos guia. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Dia 7 de setembro de 2022, uma frase ficou bem conhecida quando ela foi falada ali às beiras do rio, em São Paulo. Qual foi essa frase? Independência ou morte? Essa foi a frase. A frase maior foi a seguinte: é tempo, independência ou morte. Estamos separados de Portugal. Foi essa frase dita ali por quem? Por Dom Pedro I, ao proclamar a independência do Brasil, né? E esse anseio de se ficar livre, de ter o livramento, se é que o Brasil é livre, né? É uma outra discussão, mas esse anseio por ficar livre é também destacado no texto que nós lemos. Veja que o Salmo 119, ele trata muitas coisas nesses 176 versículos, e esses 176 versículos a gente consegue dividi-los em 8, cada 8 versículos. Então, para quem é bom de matemática, são 22 seções, 22 partes, e cada parte dela representa uma letra do alfabeto hebraico. E agora nós chegamos na 16ª seção, ou a 16ª letra, que é a letra Ain, né? E o que nos disse essa letra? Falou assim, o que o salmista disse aqui? Ele disse: olha, Senhor, não me entregues aos meus inimigos, pois eu tenho feito o que é justo, eu tenho feito o que é certo. Garanta, Senhor, a mim o bem, garanta teu servo o bem, não permita que os arrogantes me oprimam. Ó Deus, meus olhos eles estão se esforçando para ver o teu livramento, para ver o cumprimento da tua promessa de justiça. Eu sou teu servo, Senhor, trata-me conforme o teu amor, ensina-me os teus decretos.
Dá entendimento, me dá sabedoria, discernimento para o teu servo, e assim eu vou entender os teus preceitos. E esse versículo que nós vimos, né? Senhor, é tempo de agires, é tempo de intervires, pois eles estão violando a tua lei. E os últimos dois, né? Por isso, Senhor, por isso eu amo os teus mandamentos, eu amo mais do que o ouro puro. Cada um dos seus mandamentos é reto, por isso odeio todo caminho falso. E aí, meus irmãos, eu destaco esse versículo, vamos ler mais uma vez o versículo de número 126, que o salmista diz assim: já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Então nós podemos perceber com esse versículo que a proposição dessa parte do Salmo é que o justo clama pela intervenção divina contra a injustiça dos ímpios. O justo clama pela intervenção divina contra a injustiça dos ímpios. Ele exclama assim: Senhor, já é tempo, Senhor. Senhor, faça alguma coisa. Em outras palavras, é tempo do Senhor intervir. Clamamos ao Senhor para que o Senhor intervenha. A intervenção, o que é intervenção? A intervenção é alguém maior, alguém superior, não é? Que tenha talvez delegado alguma atividade ou alguma área a outrem, mas não está funcionando bem. Então essa pessoa vem, intervém, tem algum erro, existe uma intervenção. E a situação aqui presente, e qual é o erro aqui? Qual é a dificuldade aqui? É que a lei do Senhor estava sendo violada, ou seja, desobedecida, desrespeitada, desprezada. Esse era o problema. Dessa forma, quando a lei do Senhor é desprezada, quando ela é desobedecida, o que vai acontecer? Injustiças, com certeza injustiças. Então, o que o justo faz? Pede ao Senhor para que Ele intervenha contra essa injustiça. E como o justo clama contra a injustiça? Alguns pontos. Em primeiro lugar, o justo pede o livramento do Senhor. Vamos dizer isso? O justo pede o livramento do Senhor. Versículo 121, leia comigo o versículo 121. Diz assim: tenho praticado juízo e justiça, não me entregues aos meus opressores. Então veja, o que o salmista está dizendo? Primeiro ele diz assim: eu procuro seguir o que é justo. Eu procuro seguir uma vida de forma correta, praticando o juízo, praticando a justiça, fazendo o que é certo, não é? Ser justo é fazer o que é correto, o que é certo. Contudo, o ímpio é o contrário. Ele faz o que é errado e me persegue exatamente porque eu faço o que é certo. Olha que coisa. Eu estou fazendo o que é certo aqui. Aí vem o ímpio e me persegue porque eu estou fazendo o que é certo. Né? Em vez do ímpio, então, se você quer fazer o que é errado, faça lá, não é? Faça lá onde você quiser. Depois você vai responder a Deus pelos seus atos. Mas não, ele não fica satisfeito em fazer o que é errado. Ele quer que a gente também se desvie. Né? Então o salmista coloca isso diante do Senhor: Senhor, me livra, não me entrega aos meus opressores, aqueles que me oprimem, que querem que eu faça o que é errado. O salmista pratica a justiça na medida que ele obedece aos preceitos do Senhor, mas o ímpio desobedece. Se você vai lá no Salmo 89, versículo 14, o Salmo diz assim: justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Quer dizer, qual que é o fundamento da justiça e do direito? É a palavra de Deus, é o trono de Deus. Esse é o fundamento correto, né? Então o salmista, quando ele diz que está seguindo o que é certo, fazendo a justiça, é porque ele está se baseando nas Escrituras. Ele está fazendo o que foi definido nos fundamentos divinos, na palavra de Deus, que é sólida, que é firme. Ela é solidez da justiça, está na palavra de Deus, não é? E assim o salmista então pede: Senhor, intervenha, porque o ímpio quer me fazer desviar. Hoje, o justo continua pedindo a Deus a justiça de Deus. É lógico que algumas vezes, né, irmãos, a gente quer fazer justiça própria, não é? Eu vejo aí, não sei se vocês veem de vez em quando, como a gente tem o celular hoje, muitas coisas chegam para nós que não chegavam antes. Aí tem algumas pessoas assim, um ladrão está lá, vai pegar o celular de alguém, já viram isso? Aí tem um cara passando com o carro, vamos, joga o carro em cima dele. Não é?
E às vezes a gente fala assim, não, ainda bem que fez isso, não é? A gente não fala assim? Não é? Ou então ele sai correndo e tem mais pessoas do lado e todo mundo sai correndo atrás do cara e quer bater no cara e pega o cara e bate. E a gente fala, ainda bem, né? Tem dó nenhuma. Tem alguém que fala assim. Contudo, a nossa justiça é falha. A nossa justiça é falha. O salmista aqui pede que a justiça venha do Senhor. O Senhor é que vai trazer o livramento. Apenas o Senhor pode livrar-nos de forma correta desse mundo perverso, meus irmãos. Porque todo lugar que a gente olha tem injustiça. Elas são abundantes, abundantes. Vemos julgamentos parciais. Vemos ataque aos valores da palavra, aos valores da verdade. Nós vemos a corrupção. Nós vemos assassinatos a inocentes. Nós estamos vendo aí o pessoal querendo aprovar aborto, quer dizer, assassinar o inocente, que não tem nada como se defender. Então, injustiça por todos lados. Apenas Deus vai poder nos livrar. Somente Ele que pode livrar o crente dessas injustiças. Em segundo lugar, o justo confia no bem de Deus. Vamos dizer isso? O justo confia no bem de Deus. Então vamos ler o versículo 122 bem alto. Diz assim: Sê fiador do teu servo para o bem. Não permitas que os soberbos me oprimam. Olha que interessante. O salmista pede ao Senhor para ser o seu fiador. Ser o meu fiador. Você sabe o que é o fiador, né? Fiador é aquele que tem recursos necessários para socorrer o afiançado. Quem que é o afiançado? Por exemplo, alguém vai comprar alguma coisa, mas não tem recurso, vai comprar parcelado e precisa de um fiador. Aí ele pede, você pode ser meu fiador, minha fiadora? Não é filhadora, não, fiadora. Posso? Então, fiador. Se eu não pagar, o fiador vai lá e vai ter que bancar esses recursos, não é? E olha que interessante como ele coloca isso. O salmista fala assim, ser fiador do quê? Do meu empréstimo, é isso que ele diz? É de quê? Ser fiador para o bem. Olha que coisa. Por que ele diz isso? Porque apenas um é bom. Quem é bom? O Senhor. A palavra do Senhor diz assim em Romanos 3,12: Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Então, tem alguém que pode fazer o bem verdadeiro neste mundo? Não tem, só Jesus, só o Senhor é que pode fazer o bem. Então, o único que pode ser fiador do bem é Deus, só Ele. Jó também diz assim, lá em Jó 17:3, ele fala assim: dá-me, pois, um penhor, sê o meu fiador para contigo mesmo, quem mais haverá que se possa comprometer comigo? Jó também pede isso ao Senhor: Senhor, sê o fiador para contigo mesmo. Porque se o fiador, ele vai ali, ele vai ajudar o afiançado naquilo que ele deve. Agora imagina o que a gente deve para Deus. Aí Jó fala assim: Senhor, eu te devo tanta coisa. Ser o fiador, o Senhor mesmo seja o meu fiador para o bem. Só o Senhor que pode fazer. Hoje, então, da mesma forma, nós confiamos no bem de Deus. Confiamos no bem de Deus. Jesus disse assim, Marcos 10:18: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Nós confiamos no bem de Deus. Deus é bom. Deus é bom. Essa visão nos dá uma interpretação do mundo bem diferente. Por exemplo, algumas pessoas interpretam que o homem é bom naturalmente. A psicologia, de forma geral, entende que o homem é bom. E aí a psicologia vai trabalhar que o homem resolva os seus problemas com ele mesmo, pensando. A filosofia também busca entender que tem uma certa bondade, ou que a criança nasce sem pecado. Então, essa interpretação vai nos fazer tomar decisões ou construir a sociedade de uma forma que não é condizente, porque de fato o homem não é bom. Então as pessoas vão falar assim: não, nós não podemos prender um bandido porque não é culpa dele. Qual que é o princípio disso? É achar que não, ele é bom, foi a sociedade que o corrompeu, né? A interpretação bíblica não é essa. A interpretação bíblica é que nenhum é bom, nenhum sequer, não há um sequer. Então, se não há um sequer, nós não podemos confiar no homem. Maldito o homem que confia no homem.
Nós temos que entender que a sociedade tem um problema que está em cada ser humano. Por isso, meus irmãos, uma das coisas mais importantes que nós temos a fazer é falar do Evangelho. Porque o que vai trazer solução para o mundo? É o Evangelho, porque ele vai lá exatamente na causa raiz. Ele vai lá e muda o coração do homem. Então hoje o homem confia o bem em quem? Nas pessoas? Você confia nas pessoas? Né? Uma vez eu dirigi uma empresa, tinha várias atividades para fazer, aí uma empresa muito grande, então imagina um galpão muito grande, que tinha vários equipamentos de produção, e aí alguns precisavam ser presos. Vou dar um exemplo, uma talha, que pegava os motores, precisava ser preso, lá no teto, lá no alto, bem no alto, né? E aí, a gente contratava uma empresa para fazer, ela aprendia, só que aquele negócio, você não podia confiar naquela empresa só, aí você contratava outro para conferir se estava preso direitinho, né? Porque imagina um negócio desse cair na cabeça de alguém, imagina no meio da linha de produção, o que não vai acontecer? Né, o acidente. Aí você contratava um para fazer, como você não confia nele, você contratava outro para checar, e se fosse possível, você contratava um terceiro para checar o que o segundo checou. Né? Você vê as empresas de auditoria, já viu? Auditoria interna, tem na área de finanças da empresa. Aí o pessoal faz os números, né? Ah, quanto tem de estoque? Tem tanto. Ah, quanto tem de caixa? Tanto. Só que eles contratam uma auditoria para conferir aquele trabalho. Uma auditoria interna. Porque não confia. E ainda vem uma auditoria externa, porque os acionistas não confiam na auditoria interna. Aí vem uma auditoria externa para conferir o trabalho da auditoria interna, que conferiu o trabalho de quem fez. Percebe como que o homem é pecador? Só tem um que é bom, o Senhor. O justo confia no bem de Deus. No bem de Deus. Terceiro lugar, o justo espera na justiça divina. Vamos dizer isso? O justo espera na justiça divina. Então leia comigo o versículo 123. Ele diz assim: desfalecem-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Olha só, olha esse verbo aqui. Vamos dizer esse verbo de novo? Desfalecem-me os olhos. Quer dizer, o salmista está falando assim, ó, eu estou procurando ver, eu estou perseverando, mas eu estou cansado, não consigo, né, mas eu persevero. Essa espera dele, né, e essa busca por esperar a justiça divina, a promessa da justiça, como diz o final do versículo. Desfalecer os olhos é essa expressão que indica uma insistência em olhar para alguma coisa, esperando uma resposta. E a resposta virá, ele sabe que virá, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Foi o Senhor que prometeu, o Deus da promessa, então vai ser cumprida. E ele fica esperando. Essa expressão aqui de esperar essa promessa, não, Deus vai cumprir. A justiça virá de Deus, não será a justiça humana, porque a justiça humana é falha, mas será a justiça divina, a salvação de Deus será cumprida. E é assim que o salmista fala, ele espera claramente por alguém, não é? Pelo justo que virá, pelo Messias. Ele espera por ele, o Messias fará justiça, trará justiça. Hoje, o crente, ele também espera por uma justiça final, mas ele já também conhece a história de que Jesus veio. Ou seja, o cumprimento aqui da promessa de Deus, se você pega o Velho Testamento e vai dissecando, né, ou seja, vai estudando, vai olhando cada parte do Velho Testamento, você vai vendo as promessas de Deus, as promessas de restauração, de redenção que o Senhor faz para o seu povo. E você vai percebendo que essas promessas todas estavam em Cristo. E quando Jesus então vem, é a promessa de Deus cumprida. E Jesus vem e ele morre naquela cruz, se entrega por nós, pelo seu povo, e nos dá salvação, porque ele pagou a dívida. Tinha que ser paga a dívida. Jesus pagou. Então, essa espera do salmista é realizada em Cristo. Contudo, Jesus, quando subiu aos céus, ele ainda falou, olha, eu vou voltar e vou consumar todas as coisas. Então nós sabemos parte da história que Jesus veio e nós continuamos esperando a volta de Jesus. Nós esperamos pela volta de Jesus. Quando será feita a justiça divina? Muitas vezes eu fico olhando as notícias dos dias de hoje. Eu não sei se vocês também têm essa questão, mas eu fico olhando e fico às vezes desanimado. Cada vez mais desanimado.
triste, não é? Com o que os homens fazem, com a injustiça que existe, com o homem querendo aproveitar dos outros. São vários exemplos, né? Não nem podemos dar alguns exemplos, mas eu fico desanimado. Eu creio que os irmãos também em algum momento. Mas quando eu vejo a palavra de Deus, Deus nos mostra o seguinte: olha, vai chegar o tempo e a justiça perfeita divina vai acontecer. E essa espera que nós também devemos ter como salmista aqui, a espera de que Jesus vai restaurar tudo, e Ele já restaurou grande parte. Só falta acontecer no tempo, na verdade, todas as coisas foram feitas. Jesus falou assim: está consumado, não é? Na cruz. Ele falou: está consumado. Quer dizer, no tempo ainda vai terminar essa era, esse mundo mau que nós vivemos. Então a nossa esperança vem em Cristo, está em Cristo, aquele que está junto do Pai, o justo. João diz assim, 1 de João 2:1, ele fala assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo está ao lado do Pai, é o nosso advogado. Porque as injustiças acontecem não só fora de nós, mas muitas vezes nós mesmos cometemos as injustiças, né? E aí a gente fica indignado com a gente mesmo, né? Por que eu errei de novo? Por que eu pequei? Por que eu falei assim? Por que eu agi de tal forma? E aí nós recorremos à palavra de Deus que diz que Jesus está do lado do Pai, o justo, o advogado, que nos traz então essa justiça. Glória a Deus por isso. Mas o ímpio não, o ímpio, ele não tem essa solução. O ímpio, ele tenta se esconder de Deus, porque ele sabe que deve, mas ele não tem o caminho, não tem Jesus. Ele não fala: eu vou em Jesus pedir perdão, pedir socorro. Então ele se esconde, né? Mas no final não vai ter como esconder. Atos 17:31 diz assim: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que se destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então vai ter um dia onde o ímpio vai ter que responder para o Senhor dos seus males, dos seus erros, das suas injustiças. Então o justo espera nessa justiça divina. Quarto lugar, o justo pede por misericórdia. Vamos dizer isso? O justo pede por misericórdia. Leiamos o versículo 124 todos juntos. Diz assim: trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Veja que o salmista, então, ele pede a Deus, ele pede justiça, porém com misericórdia. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que ele é pecador também. Então você fala: Deus, aplica toda a tua justiça. Não é? Deus vai fulminar todo mundo, vai acabar com tudo, não é? Então ele pede pela misericórdia: Deus, tem misericórdia de mim. Jesus é misericórdia, né? É a graça, né? Então ele clama, apesar do ímpio estar atuando com imensa justiça, eu também falho de vez em quando diante do Senhor. Então Deus, me atenda pela tua misericórdia. E o Salmo 103:10 diz assim: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Olha que versículo, Salmo 103:10. Imagina você se Deus te tratasse conforme os teus pecados. Imagine eu se Deus me tratasse conforme os meus pecados, meus erros. Mas o salmista diz: Deus ele nos trata com misericórdia, por causa da graça do Senhor. Então por isso que o salmista suplica a Deus: faça justiça, mas me trata com misericórdia, Senhor, conforme o entendimento da tua palavra. Me dá um entendimento, ensina-me os teus decretos, não é? E a Bíblia que nos ensina, que nos dá essa sabedoria para entender a nossa situação, para pedir a graça de Deus e para clamar a justiça contra os opressores. É a Bíblia que nos dá essa condição. Hoje, da mesma forma, o Deus da misericórdia está presente. Quando nós clamamos a Deus, Ele se faz presente e Ele vem com a graça dEle. Por isso que nós não somos fulminados, por causa da graça do Senhor. Romanos diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus.
sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Que maravilha, que salvação maravilhosa do Senhor Jesus, que nos trata conforme a sua graça, a sua misericórdia. Então nós também oramos assim, quando pedimos a justiça de Deus, clamamos para que tenha misericórdia de nós. Quinto lugar, o justo busca sabedoria na palavra. Vamos dizer assim? O justo busca sabedoria na palavra. Então leia bem forte comigo o versículo 125. Diz assim: sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Então veja, a busca pela justiça não pode ser separada do entendimento. Como que você vai fazer justiça sem entendimento? É possível. E onde que está o entendimento? Qual é o parâmetro da justiça? É a palavra do Senhor, é a palavra de Deus. Por exemplo, isso de vez em quando acontece em alguns filmes, assim, não de uma forma tão clara como eu vou dizer aqui, né? Mas você já viu um bandido orando a Deus para abençoar o seu dia? Né? Ele vai sair, acorda de manhã ou de noite, né? Se o roubo dele for à noite, né? Ele acorda e fala: Deus, me abençoe que eu consiga hoje, né? Ter um dia produtivo, né? Nos meus roubos. Não é possível. É totalmente incoerente. Como se pode pedir a Deus a bênção para fazer o que é imoral, o que é pecado, o que é antiético? Como se pode? O salmista sabe, então, que precisa entender as Escrituras para entender o que é justiça e para pedir justiça adequadamente. E é assim também conosco, com o crente de hoje. A justiça, qual que é a base da justiça? É a palavra de Deus. Nós devemos entendê-la, devemos obedecê-la, devemos lê-la, aprender mais e mais com ela, pois ela é a base da justiça. Né? E a partir dela o Espírito Santo fala conosco e nos ensina. E quando nós vamos pedir a Deus, mesmo estudando a palavra, o Espírito Santo agindo em nós, a gente pede, o Espírito Santo ainda age em nosso lugar, pedindo, né? Nos assiste na nossa fraqueza, para que a gente ore corretamente, senão a gente vai, mesmo se a gente vai orar errado, de forma errada. Veja que Romanos 8, 26 nos diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Veja que a obra do Senhor é completa, irmãos. É completa. O Senhor nos salva, o Senhor nos ensina, e se nós orarmos errado, Ele nos assiste, não é? E se continuarmos orando errado, Ele clama por nós, Ele santifica a nossa vida, Ele nos transforma. A obra de Deus é perfeita. Por que você pode ter certeza da sua salvação? Por causa de você mesmo? Não, por causa do Senhor. Ele que nos conduz dessa forma. Então a palavra nos ensina a orar, assim como Jesus ensinou a orar aos discípulos, não é? E a Bíblia dá sabedoria ao crente para entender a realidade da vida, para saber que as aflições estão presentes, mas por pouco tempo, em breve vão passar. E a palavra da sabedoria, ela dá a sabedoria para que façamos justiça e para entendermos a justiça de Deus. Concluindo, meus irmãos, o crente ora a Deus para que Deus intervenha com a sua justiça, e ele ora pedindo então o livramento do Senhor, ele confia no agir de Deus, ele ora com perseverança, ele pede pela graça de Deus nessa justiça, e ele busca a sabedoria para entendê-la. Essa sabedoria vem do Senhor, e a oração para que Deus intervenha na história, veja bem, a oração feita para que Deus intervenha na história, feita pelo salmista, conforme o versículo que lemos, já é tempo para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Ela se cumpre em Jesus. Ela se cumpre em Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio no tempo certo. E o que ele fez? Ele interveio, não? Ele entrou na história, não foi assim?
Jesus se encarnou, nós lemos em Gálatas 4:4, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus interveio. Hoje nós entendemos assim, antes de Cristo e depois de Cristo. Nós estamos no ano 2024, depois de Cristo. E se a gente quiser se referir a anos antes do nascimento de Cristo, a gente vai falar 100, 200, 1000 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Jesus interveio, a intervenção de Deus foi para socorrer o salmista, para socorrer o seu povo, para socorrer você, para socorrer a minha vida. Glória a Deus. Então, como viveremos? Duas aplicações. Em primeiro lugar, viveremos amando a palavra de Deus. A palavra é que dá sabedoria para entender tudo isso, entender a realidade da vida. É com ela que nós vamos olhar para o mundo e entender por que o mundo está cada dia pior. A gente vai entender que é por causa do pecado. Mas a gente também vai entender por que o homem busca esperança. Se está cada dia pior, por que o homem ainda tem esperança? Porque o homem foi feito à imagem de Deus. O homem tem um senso divino, então ele quer uma coisa boa. Ele busca coisa boa. É a Bíblia que nos dá a condição de entendermos essas coisas. Mas sabemos que o homem está manchado pelo pecado, então ele não consegue buscar o que é bom por ele mesmo. É necessário que Cristo haja nesse homem. Viveremos amando a palavra de Deus. Leia comigo o versículo 127. Ele mostra essa aplicação. Diz assim: amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Então, olha, veja como ele usa isso aqui. Olha, mais do que o ouro, já é suficiente, né? Já é forte. Mas ele fala, mais do que o ouro refinado. O ouro refinado é o ouro que trabalhado ali, de onde se tirou as impurezas, sobra aquele ouro puro, refinado. Não é isso? Então, ele ama a palavra de Deus e assim nós também vivemos amando a Deus, amando a palavra, pedindo a justiça de Deus pelo entendimento da palavra, entendendo que somos pecadores, mas que Jesus nos justifica, nos salva, nos limpa. Glória a Deus. Amemos a palavra de Deus, busquemos a Bíblia continuamente. Segundo lugar, segunda aplicação, viveremos retamente e não com falsidade. Leia comigo o versículo 128, último versículo. Ele diz assim: por isso tenho por em tudo retos os teus preceitos todos, e aborreço todo caminho de falsidade. Que coisa! Então, o salmista, nessa caminhada de pedir a intervenção de Deus, ele entende que, como Deus intervém agora, ele precisa seguir ao Senhor corretamente, sem falsidade. Ele tem que tomar uma decisão. Ele tem que tomar uma decisão. Ou eu sou do Senhor, ou eu não sou do Senhor. Elias falou isso quando estava lá com os profetas de Baal. E ele falou assim, olha, vocês têm que tomar uma decisão, não é? Vocês ficam ali, oferecem sacrifício a Baal e falam ao Senhor dos exércitos, mas vocês têm que tomar uma decisão. Ou vocês são de Deus, ou vocês não são de Deus. Assim também com a nossa vida, nós não podemos ter falsidade, ter duas caras, dois caminhos, duplicidade, como falou a sessão anterior. Nós devemos buscar o Senhor e decidir, eu sou do Senhor. É sim, sim, não, não. Tudo que fugir disso não é do Senhor, vem do maligno. Sim, sim, não, não. Temos que tomar essa decisão, seguir o Senhor. Se somos do Senhor, faremos as coisas do Senhor. Se não somos, ok, vamos para o mundo. Vamos perecer por causa disso. Mas é necessário a gente seguir uma vida correta, íntegra. Viver de forma como a Bíblia nos diz. Não é? Não podemos orar, pedir a Deus o que é errado. Temos que orar, pedir a Deus o que é certo e fazer o que é certo. Não podemos apoiar aqueles que são falsos, aqueles que são mentirosos. Quantas pessoas que apoiam a mentira, apoiam a falsidade? Né? Uma vez eu perguntei assim para a pessoa, mas aqui, você votou em fulano? Votei. Mas ele roubou, né? Você concorda? Aí falou, se for para fazer um bem maior, concordo. Mas como assim?
Como pode? Incoerência total com a palavra de Deus. Não é? A palavra de Deus nos manda obedecer. E essa pessoa se dizia crente. Como pode, meus irmãos? Somos o Senhor, somos o Senhor. Se não somos, vamos para o mundo. Portanto, clamemos a Deus para continuar agindo no nosso tempo e nos livrar dos opressores através da prática do que é correto, do que está nas Escrituras, através do Evangelho, e que nós tenhamos a salvação do Senhor em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Vamos orar? Fique em pé. Clame ao Senhor aí no seu coração. Fala com Deus, me abençoe. Firme os meus pés no Senhor. Firme os meus passos, Deus. Em nome de Jesus. Ó Santo Deus, nós oramos ao Senhor e te buscamos nesse momento. Sabemos que nós muitas vezes falhamos, erramos, pecamos, desviamos, Deus. Mas, Senhor, o Senhor pode mudar a nossa história, a nossa vida. O Senhor é que pode transformar, nos trazer justiça com misericórdia. Faça isso, Deus. Faça isso no mundo tão difícil, que nós coloquemos os olhos no Senhor, que nós deixemos de nos cansar olhando a justiça do mundo, mas que nós apoiemos o nosso olhar no Senhor, buscando a Tua verdade, a Tua vontade. Que o Senhor haja no nosso meio, na igreja, no país, na nossa cidade, na nossa vida, na nossa família. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor nessa noite. Não deixe, Senhor, que os inimigos se levantem contra nós. Não deixe que o nosso inimigo interno, o nosso pecado se levante contra nós. Nos abençoe, Senhor, a viver firmes, fortes na Tua palavra. Nos ajude, Senhor, guia-nos. Nós dependemos do Senhor. Colocamos diante do Senhor aqueles que necessitam da Tua bênção, da Tua cura. Esteja com cada um em nome de Jesus. E que o Teu Evangelho seja proclamado, Pai, neste local. Nós te agradecemos por todas as bênçãos em nome de Jesus. Amém. Recebam uma bênção, meus irmãos. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe grandemente. Queria lembrar os irmãos, se não foi dado esse aviso aqui, então eu estou dando agora. Nós temos um encontro de casais lá no Lindéia, no dia 15, não é isso? Jantar de casais. Jantar de casais, você tem imagem não, né? Jantar de casais no dia 15, sábado, não sei se é sábado ou outro, às 19 horas, e nós temos lá, quem tá organizando esse trabalho é o Cláudio e a Tamires. Então, quem quiser, participe com eles. O investimento acho que é R$160, me parece que é isso. Vai ter ali um buffet e toda uma decoração, e vai ser muito importante, muito interessante. No ano passado, tivemos pessoas daqui que foram, foi muito bom. E que esse ano também, quem quiser participar, 160 o casal. E vai ser no dia 15 de junho. E o pagamento deve ser feito até dia 9 de junho, com o nosso irmão Cláudio e com a nossa irmã Tamires. Se não tiverem contato dele, pode me pedir que eu passo para vocês. Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus.